Fala galera que vai realizar aí o concurso da Polícia Militar para o estado da Bahia. Estou aqui para dar continuidade à nossa aula sobre interpretação e compreensão textual. Essa aqui é a aula número 2, beleza? Então nós estávamos analisando esse texto aqui, estávamos analisando ele como exemplo de como a banca IBFC pode cobrar de vocês a relação entre textos, né? A relação intertexto. Então eu estava analisando isso daqui a fim de que nós já pudéssemos ter uma ideia de como um texto deve ser entendido com toda a sua estruturação no seu amontoado de frases, né, elencadas e que tem relação entre si, né? Então nós estávamos aqui lendo e paramos no parágrafo 6º. E no parágrafo 6º ele vai discorrer acerca de algumas escolhas difíceis que a OMS teve que tomar ante a crise que atingiu a área da saúde. Então, o tópico frasal está aqui já no início do parágrafo, né? Os cortes obrigaram a OMS a fazer escolhas difíceis. Quais escolhas difíceis a OMS teve que tomar ante a crise mundial na saúde, né? Primeiro, a agência passou a dar mais ênfase à luta contra enfermidades globais crônicas. Pessoal, o que é algo crônico? Algo crônico é algo que dura muito tempo, é algo que insiste em existir. No caso da doença, é uma doença que insiste em prejudicar a humanidade, insiste em assolar a humanidade. É uma doença que perdura e a erradicação dela é de difícil execução, beleza? Então, a OMS ela deixou as enfermidades temporárias um pouco de lado e se concentrou nas crônicas, como doenças coronárias e diabetes. Beleza? Essa foi a primeira escolha difícil que ela teve que tomar. Entenda só. A segunda foi: o Departamento de Respostas a Epidemias e Pandemias foi dissolvido e integrado a outros. Então, a segunda escolha difícil que ela teve que tomar foi a dissolução do Departamento de Respostas a Epidemias e Pandemias. A segunda escolha difícil que ela teve que tomar, porque a crise mundial afetou a área da saúde, ok? Além de tudo isso, a OMS recebe 20% somente de contribuições compulsórias e 80% são de ofertas voluntárias, ou seja, o indivíduo dá se quiser. Ok? Evidentemente que não deram, porque se tivessem dado, ela não estaria passando por essa situação na época, ok? No ano de 2014. Vou estar sempre remetendo ao parágrafo anterior, a fim de que vocês entendam que o texto ele é um organismo coeso, ou seja, ele é um organismo que está ligado, ok? As frases estão interligadas umas às outras, e é o todo delas que vai gerar a ideia principal do texto, beleza? Continuando, nesse parágrafo 7º aqui, ele vai falar sobre as responsabilidades da ONU ante a crise e o surto do ebola. Pesa contra o órgão da ONU, de todo modo, a demora para reconhecer a gravidade da situação. Seus esforços iniciais foram limitados e mal liderados. E aqui nós temos uma clara indicação de juízo de valor, né? O que caracteriza o texto como um artigo de opinião, um texto dissertativo e argumentativo, porque o autor apresenta aí a sua opinião, né? Então, seguindo para o parágrafo 8º, o surto agora atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, cidade suíça, sede da OMS. Nesse parágrafo 8º aqui, ele coloca o seguinte fato, né? Devido à falta de ação da ONU, devido à falta de ação da OMS em juntar uma quantidade expressiva de profissionais para combater o ebola, devido à falta desses dois órgãos ante o surto do ebola, agora o surto atingiu proporções tais que já não é mais possível enfrentá-lo de Genebra, né? O que é necessário fazer então? Olha só, tornou-se crucial estabelecer um comando central na África Ocidental com representantes dos países afetados, ou seja, é necessário que haja agora um comando central, né? O autor aqui está apresentando uma solução, uma sugestão para o problema.
E aqui já podemos identificar que o texto caminha para o fim, pessoal. Por que, Sérgio? Você me pergunta. Por que, pessoal? Na estruturação de um texto, né, de forma geral, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução está a apresentação das ideias que serão tratadas durante o texto. No desenvolvimento está justamente a abordagem mais detalhada das ideias que você colocou na introdução, e na conclusão existe justamente a menção às ideias do parágrafo da introdução ou dos parágrafos da introdução e uma sugestão, né? Uma solução para o problema, um conselho e por aí vai, beleza? Então perceba só que aqui ele já faz isso e aqui ele também faz, bem como nesse parágrafo aqui. Então vamos ler. Espera-se também um maior comprometimento das potências mundiais, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra e França, que possuem antigos laços com Libéria, Serra Leoa e Guiné, respectivamente, né? Então, ele aqui já está dando uma orientação, né? Uma orientação de que é necessário um comprometimento maior dessas potências mundiais mais ligadas a esses países da África Ocidental. Então, a comunidade internacional tem diante de si um desafio enorme, mas é ainda maior a necessidade de agir com rapidez. Nessa batalha global contra o ebola, todo o tempo perdido conta a favor da doença. Nesse último parágrafo aqui, ele faz menção ao parágrafo primeiro. Como assim, Sérgio? Volte lá comigo, observe só. Já faz 6 meses que o atual surto de ebola na África Ocidental despertou a atenção da comunidade internacional. Mas nada sugere que as medidas até agora adotadas para refrear o avanço da doença tenham sido eficazes. Então, beleza, né? Percebe que nesse parágrafo aqui, ele faz a menção à comunidade internacional, assim como também ela está mencionada lá, né? Inclusive. Então, ele diz que a comunidade internacional teve, na introdução ele diz que a comunidade internacional teve a sua atenção chamada pelo surto do ebola, mas não tomaram ações efetivas. Então, ele aconselha o que é que deve ser feito? Agir com rapidez, beleza? Outra coisa, deve-se agir com rapidez justamente porque o tempo perdido conta a favor da doença. Perceberam o link aí que há? Então, a comunidade internacional ela não estava tomando ações efetivas, ela não estava agindo com rapidez. E é necessário agir com rapidez justamente porque o tempo que se perde conta a favor da doença. Em que sentido? No sentido de que a doença ela se propaga a cada segundo, ela se propaga a cada tempo que passa, mais ela se espalha, mais ela se irradia, mais pessoas morrem, tranquilo? Então esse foi o texto que nós acabamos de ler. Vamos agora analisar esta charge aqui, a fim que nós possamos resolver a questão que se segue e tem relação com esses dois textos aqui, beleza? Então analisem comigo aqui a charge. Percebam só que a África, o continente africano está aqui, deitado na cama, né? Aparentemente doente. A Terra está aqui, tirando uma soneca, e percebo que a imagem está dando uma certa ênfase aqui, ó, ao continente americano, né? Aparece mais a parte da América aqui. Então, vamos ler. Meu povo está morrendo, socorro. Né? E a Terra não dá nenhuma atenção àquilo que a África está dizendo aqui. Né? A epidemia pode atingir o continente. Dessa vez, a Terra se levantou da cadeira e disse alerta, alerta, né? Porque ameaçou atingir o Ocidente. Então, o contexto é praticamente o mesmo. Surto de ebola. Tranquilo? Então, meu povo está morrendo, socorro, está morrendo por causa do ebola, né? E a Terra não está preocupada. A epidemia pode atingir o Ocidente. Aí sim, as autoridades, né? As autoridades que estão mais presentes no Ocidente, né? Se despertaram porque agora pode atingi-los, né? O continente americano. Beleza? Seguindo, vamos analisar essa questão aqui. Embora pertençam a gêneros diferentes, os textos Corrida contra o Ebola e A Charge podem ser relacionados. Por quê?
Por que vocês acham que esses dois textos aqui podem ser relacionados, pessoal? Vamos parar e pensar um pouco. Né? Vamos analisar as questões. Apresentam identidade estrutural e, consequentemente, temática. É por isso que eles podem ser relacionados. Né? Evidenciam um posicionamento sobre o tema abordado. É por isso. Revelam um olhar distanciado e isento sobre problemas considerados crônicos. É sobre isso. Exploram o humor para atingir seu objetivo de crítica social. É por isso. Complementam-se em função de abordagens divergentes sobre o mesmo tema. É por isso. Bem, observem só. Eles são de gêneros diferentes. O primeiro é um artigo de opinião e o segundo é uma charge. Né? Então, em estrutura, eles têm um pouco de diferença. A alternativa A diz o seguinte: apresentam identidade estrutural e, consequentemente, temática? Sim, eles apresentam de fato identidade estrutural e apresentam também uma temática, mas não é exatamente por isso que eles podem ser relacionados, beleza? Não é exatamente por isso. Nesse caso, vocês precisam estar atentos para marcar a questão mais correta, né? Porque geralmente, como as questões são apresentadas? Primeiro aparece uma questão que, vou colocar aqui na ordem, né? Na ordem que geralmente aparece. Uma questão super absurda, uma resposta super absurda. Depois, uma questão absurda, na B. Depois, na C, uma questão que possui duas mentiras e uma verdade, né? Na letra D, possui uma mentira e uma verdade, e na letra E vem a verdade, né? Que no caso é a questão correta. Geralmente é essa a estruturação, beleza? Então, não pode existir, essa questão aqui não pode ser a certa justamente porque não é em essência por isso que eles não podem ser relacionados. Entenderam aí o que eu quero dizer? Agora vamos para a letra B. Evidenciam um posicionamento sobre o tema abordado? Segura aí. Revelam um olhar distanciado e isento sobre problemas considerados crônicos? Espera aí. Olhar distanciado e isento sobre problemas considerados crônicos? Não, de maneira nenhuma. Não é só porque entenda o que o autor, o que a banca está querendo colocar aqui. O ebola não é uma doença crônica, certo? Ela não é uma doença crônica, é uma doença que é uma epidemia, que é uma doença que surgiu, certo? Mas ela foi erradicada, né? Ela foi eliminada, né? Em certo sentido. Então, o texto ele trata mais dessa doença que não é considerada crônica. Então, não é porque o texto os textos, né, estão tratando de doenças que não são crônicas, que eles não dão atenção, né? não apresentam a atenção a essas doenças, né? Não é por isso, ok? Então por isso que não pode ser a letra C também. Letra D, exploram o humor para atingir seu objetivo de crítica social. Bem, essa letra D aqui se aplica à charge, pessoal, mas não se aplica a esse texto aqui. Por quê? Me mostre, por favor, como o autor está usando aqui de humor. Eu não encontrei nenhuma passagem que me mostre humor aqui. Não existe humor nesse texto, certo? Para que o autor apresente sua crítica social. Nesse aqui sim, né? Nesse aqui existe, beleza? Então por isso que a letra D não pode ser. Letra E, complementam-se em função de abordagens divergentes sobre o mesmo tema. Opa, para aí. Essa daqui é aquela velha casca de banana que a IBFC ama colocar para vocês. E desde já eu quero dar uma dica aqui, que vai servir, eu acredito, para todas as questões da IBFC. Cuidado, porque a IBFC ela deixa que você se engane pela aparência. Ela coloca a questão que parece absurda como a correta, e aquela questão que parece a correta como a absurda. Ou seja, ela inverte as coisas, ela vai pelo seu senso comum. O nosso senso comum, o nosso senso de lógica, né, às vezes nos faz indicar a questão certa, mas a IBFC ela procura fugir a essa regra. Ela procura pegar a questão que está errada,
e colocar como a certa. Ou melhor, ela procura pegar a questão que aparentemente parece errada e coloca ela como a certa. Então, muita atenção, especialmente nas questões sobre crase, como a gente vai ver mais na frente. Tranquilo? Então, a única que sobrou, na verdade, é a alternativa B, que é, no caso nosso, gabarito. Sérgio, por que a B está certa? Olha só, evidencia um posicionamento sobre o tema abordado. Eu esqueci até de dizer porque a E está incorreta. O que é algo divergente, pessoal? Divergir é discordar. Né? Divergir aqui não diz sentido de ser diferente, porque quando você escuta complementam-se em função de abordagens diferentes sobre um mesmo tema, você poderia até entender que são diferentes porque abordam o mesmo tema em diferentes gêneros, mas não. Divergente aqui tem um sentido de discordante, né? Discordam, ou seja, que vão de encontro. E nós sabemos muito bem que os dois textos não discordam, pelo contrário, eles concordam e concordam bastante, né? Como vocês já leram aí. Beleza? Então percebam só que essa questão aqui, essa alternativa é muito, mas muito capciosa e explora exatamente o conhecimento de vocabulário do aluno. Se vocês não souberem o que significa divergente, vocês podem muito bem errar uma questão desse tipo. Se o candidato não souber o que significa divergente, ele vai possivelmente errar a questão, né? Então, estejam atentos, leiam ao máximo, estudem com o dicionário do lado, como eu já havia falado na aula número 1, e leiam com o dicionário, beleza? Seguindo, vamos falar agora um pouco sobre interpretação de texto, né? De forma mais objetiva agora, depois que nós fizemos a análise aí desses dois textos aqui, tranquilo? O que é interpretação de texto? A interpretação de texto busca identificar a ideia principal de um texto. Essa é a função da interpretação. A partir dessa ideia principal, localizam-se as secundárias, né? As fundamentações, as argumentações, as explicações. Tudo o que leva ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Beleza? Olhe só, atenção para esse parágrafo aqui. Deve-se ressaltar que há limites para a interpretação, ou seja, não se deve buscar o que o leitor quer ler, né? Deixa eu só separar isso daqui para ficar bem colocado. Então, você deve buscar não aquilo que você quer ler, candidato, mas o que o texto permite que você entenda. Grife isso daqui, sublinhe isso daqui, faça tudo, guarde isso daqui na sua cabeça. Não é o que você quer entender, mas o que o texto permite que você entenda. Desse modo, não importa a opinião do leitor do texto, não importa a sua opinião, mas apenas o que é possível compreender pela leitura. Para fazer uma questão que trabalha com os sentidos de um texto, é preciso avaliar a ótica do autor e não do leitor. Então, amigo, se anule, esqueça, quando você estiver lendo o texto, lá, esqueça a sua opinião e trabalhe a sua mente de forma que, nossa, isso que eu estou pensando está de acordo com o texto, né? Eu posso chegar a essa conclusão, o texto me permite chegar a essa conclusão, né? Então, pare e pense nessa questão que eu estou falando para vocês aqui. Olha só. Isso significa que a opinião do leitor não importa, pois deve ser levado em consideração apenas o que o autor diz, né? Continuando, interpretar significa deduzir, fazer conclusões, julgar. Geralmente há os seguintes enunciados, né, nas questões. Infere-se do texto que, depreende-se do texto que, é possível deduzir que o autor fala sobre, né? O texto permite concluir que a intenção do autor é, e por aí vai, entendeu? Então, esses enunciados aí geralmente caracterizam a questão da interpretação do texto ante as questões, né? O comando das questões. Continuando, compreender. Fala agora sobre compreensão textual.
Compreender significa intelecção, significa entendimento, entender. Atenção às informações explícitas do texto, beleza? Geralmente há os seguintes enunciados. O texto diz que, de acordo com o texto, o autor afirma que. Então, a compreensão, pessoal, está mais ligada ao texto, né? É o grosso. E eu acho que eu falei isso na aula número 1 para vocês, né? Aquele velho exemplo, né? Eu gosto de pão com mortadela. Então, eu compreendo que eu gosto de pão com mortadela. Pronto, é o grosso. Eu gosto de pão com mortadela. É o que o texto me diz, explicitamente. Dizer que eu sou petista já é uma questão de interpretação, né? Pois inferir, né, sugerir que eu sou petista já é uma questão de interpretação do texto. Por quê? Porque não está escrito lá, né? Mas é possível essa interpretação? Sim. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro na mente de vocês. Continuando, alguns equívocos sobre interpretação e compreensão. Alguns dos equívocos mais comuns na interpretação, melhor, né? Vamos lá. Extrapolar o que está no texto, acrescentando ideias pessoais e não as que são possíveis de serem concluídas. Beleza? Então, cuidado para não extrapolar o texto, pessoal. Para não, como diz a história, não viajar demais na maionese, entendeu? Tem gente que acaba imaginando muito e acaba extrapolando o texto de forma até meio que irracional. Tipo essa questão aqui, olha só, ó. Volte só para essa questão aqui, número 1. Na altura do item C, olha só, revelam os textos a seguir, revelam semelhança, podem ser relacionados, por revelarem um olhar distanciado e isento sobre problemas considerados crônicos? Não, só porque eles estão falando, como eu falei, só porque eles estão falando sobre uma doença que não é crônica, isso não significa que eles desprezam o assunto de doenças crônicas. Entenderam aí? É uma interpretação que extrapola o texto. O texto não me permite concluir isso. Ok? Então percebam só. Continuando. Segundo erro mais comum, reduzir o significado do texto, dando apenas atenção a um aspecto, esquecendo que o texto é um todo e não uma parte. Isso aqui também pode acontecer. Isso ocorre muitas vezes quando a gente pega um parágrafo e isola ele e esquece que o texto é um todo. Exemplo, existe lá um belo de um texto, né? Existe lá um belo de um texto, né? Vamos pegar até isso aqui mesmo como exemplo. Olha só, nesse parágrafo aqui, pessoal, olha só, nesse parágrafo aqui, ó, ele vai falar que a OMS, ela deixou de combater o vírus, né, porque não houve a reunião de um contingente expressivo de profissionais para atuar nas localidades afetadas pelo surto do ebola. Beleza. Se eu lesse só esse parágrafo aqui, né, eu poderia dizer, nossa, mas a OMS então é muito irresponsável, né, ela é muito irresponsável. Então, eu poderia somente, observando esse texto aqui, dizer que a OMS é irresponsável. Ela é irresponsável mesmo porque quer, né? Mas no parágrafo seguinte, nesse parágrafo aqui, ó, perceba que ele vai justificar o porquê da OMS não poder reunir profissionais suficientes para combater o vírus, né? Por quê? Devido à crise financeira que ocorreu, beleza? Porque 20% daquilo que a OMS recebe é contribuição compulsória, 80% as pessoas dão se realmente quiserem. Então isso gerou a falta de recursos, fora a crise econômica mundial, que também se fez sentir na área da saúde. Então isso muda o entendimento desse parágrafo aqui. Você entende que a OMS ela não é de todo culpada, ok? Então é necessário entender o texto como um todo. Não reduza o significado do texto, beleza? Você precisa entender o texto como um todo. Ó, discordar do texto, isso aqui também ocorre bastante. E avaliá-lo segundo as suas próprias perspectivas, tirando conclusões equivocadas e pessoais, como eu falei anteriormente. Não importa a sua opinião, não importa, né? Se eu discordo ou concordo do texto, não importa.
O que importa é o que o texto me permite compreender ou interpretar. Tranquilão? Continuando. A coesão influencia a construção e os sentidos de um texto. Portanto, deve-se ficar atento ao emprego de conectivos, né? Deveria estar no plural aqui, conectivos, como pronomes, conjunções e sinônimos. Então, é necessário saber quais são os pronomes, né? Né? Este, aquele, né? Inclusive também entra isso daí. Então é necessário entender quais são esses pronomes, quais são também as conjunções, né? Conjunções subordinativas integrantes e por aí vai. É necessário entender bem como elas funcionam. Nas demais aulas nós iremos abordá-las, aí a gente vai ter um entendimento melhor. E sinônimos, né? É necessário também entender que as palavras têm sinônimos e a banca ela pode muito bem pegar um sinônimo de uma palavra, né? A fim de confundir vocês na prova. Não é possível que isso também ocorra. Então fiquem atentos e estudem bastante a fim de entenderem como é que isso aqui funciona. Tranquilão? Então, a coesão é esse recurso que utiliza de pronomes, conjunções e sinônimos a fim de construir os sentidos de um texto. Tranquilão? Agora nós vamos abordar esse textinho aqui, né? Mas eu vou deixar a abordagem dele para a nossa próxima aula, a fim de que nós possamos trabalhar mais detidamente, mais tranquilamente, né? Já vamos aí em 26 minutos de aula, vamos pausar um pouco, na próxima aula nós continuamos, beleza? Até mais e estudem, deem um gás.